E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Você já percebeu que estamos nos aproximando, já estamos chegando quase que no Natal? E por isso é importante ir nos preparando. E o nosso programa quer contribuir com a possibilidade da sua preparação para o Natal. Por isso nós trazemos agora, nesse nosso programa, uma entrevista com o padre Marcelo Barros. Ele que é bastante estudioso, entendido com o tema pluralismo religioso, ou seja, a convivência das diferentes e quantidades grandes de religiões existentes no mundo. Nós precisamos aprofundar essa questão até como uma melhor maneira de viver bem o segmento do Menino Jesus. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Prezados internautas e ouvintes desse nosso programa Evangelho e Cidadania, hoje nós temos a alegria de mais uma vez, digo mais uma vez que ele já participou uma vez conosco nesse nosso programa, de estarmos entrevistando um grande irmão meu, irmão, amigo e companheiro de caminhada. É o Marcelo Barros. Ele que é escritor de dezenas de livros, ele que é irmão, monge, beneditino, é acima de tudo um irmão da caminhada, um dos assessores nacionais e internacionais das comunidades eclesiais de base, e ele é um grande biblista. Mas acima de tudo eu quero destacar, ele é um grande irmão, um grande amigo e companheiro. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse assunto que bastante se fala e muita gente se confunde muito. Eu mesmo, em muitos momentos eu me encontro um pouco confuso em relação à questão do pluralismo religioso. A gente sabe que existem tantas e diversas e diferentes religiões, mas a gente sabe que o importante mesmo é o reino de Deus. As religiões são aí uma das tantas mediações que existem, não é? O que nós queremos saber de você hoje, Padre Marcelo, depois de você cumprimentar os nossos ouvintes e internautas, é um pouquinho como que as religiões, no plural, podem contribuir, na prática, para a construção de um mundo melhor, para a construção desse outro mundo possível. Amigos e amigas, internautas e ouvintes desse maravilhoso programa Evangelho e Cidadania. Uma alegria muito grande estar com vocês de novo, com o Frei José Fernandes, e conversar sobre esse assunto tão bonito, tão bom, que é a questão do pluralismo religioso e compromisso social. O pluralismo religioso é um dado, é um fato. A gente pode ser a favor, pode ser contrário, pode gostar, pode não gostar, o mundo está aí. Quer dizer, você abre a porta de sua casa, o vizinho da frente é de uma religião, o outro é de outra, e o outro não é de religião nenhuma. Então, a gente tem que lidar com essa diversidade. Entretanto, o importante é que todas as religiões têm na sua raiz um único mandamento, o amor. Uma chama de misericórdia, a outra chama de compaixão, a outra chama de axé, chame como quiser. Mas todas dizem que a relação com Deus passa pela relação de mais humanidade, de mais amorosidade. Então o importante não é qual é a sua religião, o importante é qual é a sua espiritualidade. E a espiritualidade mais profunda, mais ecumênica, mais santa, podemos dizer assim, é o amor. Meu irmão, minha irmã, continuamos então esse gostoso bate-papo com o padre Marcelo Barros, teólogo, biblista e monge beneditino, mas, como eu já disse anteriormente, ele é, acima de tudo, um grande irmão e companheiro de caminhada. E ele tem vivido, tem escrito muito
a respeito desse interessante assunto, pluralismo religioso e compromisso social. E na primeira resposta ele dizia que as religiões têm entre si um elemento, um dado fundamental e muito importante, que é o amor. E depois ele chama esse amor, ele chama de espiritualidade, o comum. Eu podia dizer, Padre Marcelo, aprofunde um pouquinho conosco a respeito dessa espiritualidade do compromisso social. Alguns elementos que ajudam a gente, os ouvintes e internautas do nosso programa Evangelho e Cidadania, que ajudam a gente a entender um pouquinho essa relação, espiritualidade e compromisso social. Todas as religiões, elas são sociais em si próprias. Quer dizer, o que é religião é uma organização social. Uma pessoa pode ter uma fé, pode acreditar em algo, mas não é religião se você não se junta com os outros. A religião é uma instituição comunitária. Não existe nenhuma religião individualista. Alguém pode dizer, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou budista, mas se ele não pertence a uma comunidade, ele não pertence à religião. Ele pode até gostar daquela religião, ser simpatizante, mas ele tem que pertencer a uma comunidade, a uma sociedade para poder se sentir membro daquela religião. Ora, nesse sentido, as religiões contribuem fundamentalmente para a humanidade em ajudar a humanidade a descobrir que a gente cresce juntos, que ninguém cresce isoladamente e que, portanto, o compromisso social e a cidadania, ela está na base da relação com Deus. No Evangelho, por exemplo, Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então significa que o básico para encontrar Jesus é a gente se reunir. Mas se reunir não é só estar juntos. Se reunir é ser solidários. Então a solidariedade, ela é um elemento fundamental da fé. Sem solidariedade não existe uma fé real. A solidariedade de que Padre Marcelo Barros nos fala, ela tem nome, ela tem fotografia, ela é realidade. O que basta, o que é necessário saber é se nós estamos correspondendo, se correspondemos às demandas da realidade que aí estão e que são apresentadas como desafios para a nossa fé. Padre Zezinho canta e nos ajuda a compreender melhor a preparação para o Natal. Dizem que este país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas. Dizem que nossa nação não vai mal porque o povo ainda faz carnaval. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão. A tristeza no seu coração. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Pelas esquinas e praças estão desleixados e até maltrapilhos. Frutos espúrios da nossa nação são rebentos, porém não são filhos. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar compartilham do mesmo sofrer. Já não sabem a quem recorrer. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou.
vivem à margem da nossa nação, assaltando e ferindo quem passa. Tentam gritar do seu jeito infeliz que o país os deixou na desgraça. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar são os frutos do mal que floriu num país que jamais repartiu. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou. Esse nosso programa Evangelho e Cidadania, ele existe exatamente para ajudar a cada ouvinte, a cada internauta, a mim e a todos nós, a melhorarmos na nossa compreensão de intervenção na sociedade a partir da fé. Eu penso que o ouvinte internauta deve estar pensando aí agora, o que o Padre Marcelo está nos falando é muito bonito, é uma teoria muito bonita, mas na prática eu acabo vivenciando, você pode estar perguntando, você pode estar pensando, eu acabo vivenciando, infelizmente, testemunhos contraditórios, testemunhos que até depõem contra essa bonita irmandade entre as religiões, que são pequenas querelas, que são brigas, que são inquietações entre religiões. A gente sabe que até na demanda de resposta política, a religião acaba interferindo, às vezes até negativamente, criando brigas. Eu conheço, por exemplo, setores de igrejas, no plural, que em época de eleições acabam se dividindo. E a razão pela qual se divide nem é tanto a bandeira da política que se defende, mas é a bandeira em nome da fé. Eu acho isso uma pena. Eu acho isso, digamos assim, um desperdício de potencialidades, de oportunidades, que a gente poderia convergir, até em nome da fé, para o bem comum. O que você, Marcelo, diz a respeito disso que acaba sendo fato? De fato, Frei José Fernandes, é muito interessante a gente constatar que em tempo de eleição existem, por exemplo, igrejas, grupos que querem eleger representantes, vereadores ou deputados, né, para defender os interesses da sua religião, para fazer lobby e não para defender os interesses do povo. E existem comunidades católicas que perguntam, será que nós não devíamos fazer a mesma coisa? Ter um candidato nosso para defender os interesses da comunidade, da gente? E a gente responde não. Eticamente, a pessoa que é política, parlamentar, representante do povo, é escolhido para representar o povo e não uma igreja. Então, nesse sentido, é uma concepção de igreja, Zé Fernandes, que a igreja serve para quê? É em função de si própria ou como serviço de Deus ao mundo? Se é em função de si própria, então sim, aí as pessoas trabalham em função da igreja. Mas a concepção de Jesus não é essa. A concepção do Evangelho é que os cristãos devem ser fermento na massa, sal da terra, luz do mundo. Para que serve a luz? A luz não serve para iluminar a si própria, mas para iluminar o ambiente que ela está. Para que serve o sal? Não para si mesmo, mas para dar sabor ao alimento. Então, portanto, os cristãos devem se inserir no mundo em função do mundo e não em função de si. Vós sois o sal da terra e a luz de Cristo também. Se o sal perde o sabor, o reino dele não vem.
maravilhas. Deus continua fazendo maravilhas. Uma delas é a sua vida, Padre Marcelo, é a sua missão, é a sua amizade conosco, é a sua bandeira de luta no dia a dia. Gostaríamos muito, é claro, e eu tenho certeza que os ouvintes e internautas também, de continuar essa nossa conversa. Mas o tempo é limitado. Então nós pedimos a você, nos dê uma mensagem final a quem te ouve, a quem te acompanha através da internet. Muito obrigado, Zé Fernandes, por essas palavras tão carinhosas e amigas. E eu acredito realmente que a vida da gente, a missão da gente, a minha, a sua, e a dos ouvintes, a dos internautas, é sempre esse milagre de Deus acontecendo no dia a dia. Eu penso que a maior mensagem, a melhor mensagem que a gente pode fazer hoje é lembrar que há 50 anos atrás a Igreja Católica começou o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, essa reunião de todos os bispos do mundo, foi para renovar a Igreja, e o Papa queria que houvesse um novo Pentecostes, quer dizer, um novo tempo do Espírito, inspirando, renovando, abrindo as janelas de uma casa jamais antiga para renová-la, para que entre um vento novo, uma ventania de uma nova inspiração, de uma nova alegria. E é esse espírito novo de renovação, de abertura à vida, que eu desejo a vocês todos. Que Deus os abençoe, um grande abraço e nos mantenhamos juntos na caminhada de transformação do mundo. Marcelo, que Deus continue abençoando também a você, que já é uma bênção de Deus entre nós, mas que Ele continue fortalecendo a sua vida, a sua missão. Muito obrigado por essa participação e tenha um dia muito santo e abençoado. Eu lembro a todos vocês que, além de estarmos celebrando o Advento, ou a preparação para a vinda do nascimento do Menino Deus, nós celebramos depois de amanhã, isso é no próximo domingo, também o aniversário da conclusão do Concílio Vaticano II, esse importante evento de que o Padre Marcelo acabou de comentar para nós. E, aliás, nos últimos tempos nós temos muitos motivos de sermos cristãos e cristãs alegres e esperançosos, pois os ventos que sopram lá do Vaticano, através da perspectiva de igreja, de vida, de espiritualidade que nosso Papa Francisco está nos dando, é muito animadora, é muito prazerosa. Que o Menino Deus possa trazer também novidades, ideias, fatos, situações, circunstâncias novas para a nossa sociedade e para as nossas igrejas. Que também a nossa vivência ecumênica e macroecumênica seja cada vez mais alicerçada e cada vez mais testemunhada. Penso eu que assim nós estaremos nos preparando bem para o nascimento do Menino Jesus. Fica aí essa contribuição do nosso programa Evangelho e Cidadania para todas aquelas pessoas que estão se preparando para iniciar ou para dar continuidade às novenas de Natal. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Falando em novena de Natal, eu pergunto a você, e daí? Você é daquelas pessoas que já está acostumada e prazerosamente participa das novenas de Natal? Ou você é daquelas pessoas que também, inclusive, ajuda a organizar, toma iniciativa, lidera grupos, convida os vizinhos, prepara a reunião e faz um momento orante? Ou, ainda talvez o pior, você é daquelas pessoas que sabem que existem as novenas de Natal, que existem essas possibilidades, inclusive que pessoas e famílias vizinhas tua reúnem, mas você está nem aí com o assunto. Ora, é tempo de nós nos prepararmos bem, e uma das melhores maneiras, acredito eu, de nos preparar para o nascimento do Menino Jesus é reunir-nos, é encontrar-nos, especialmente as pessoas vizinhas,
para, a partir da vizinhança, a gente trocar ideias, a gente se abraçar, a gente, em comunidade pequena, acolher a palavra de Deus, partilhá-la e também assumir compromissos a partir dos vizinhos, tendo a palavra de Deus como luz, como base. Olha, assim agindo, nós estaremos fortalecendo as igrejas domésticas. E essa é uma das grandes sabedorias da história da igreja, fortalecer as igrejas de base. Assim sendo, nós estaremos voltando a testemunhar aquilo que foram as primeiras comunidades cristãs, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. É a certeza que o próprio Cristo nos dá. Gente, vamos preparar bem essa novena de Natal. Vamos preparar bem para o evento cristão que é o nascimento do próprio menino Jesus. Tantas lições de vida a gente pode tirar a partir do nascimento dessa criança Deus, do menino Deus. Eu desejo a cada um de vocês, uma feliz preparação para o nascimento do menino Deus, seja participando das novenas de Natal, ou seja, através de outras modalidades. Ainda lembro que Jesus Cristo, que o menino Deus, não é propriedade apenas de nós católicos. A herança de Jesus é para todas as pessoas de boa vontade. São todas aquelas pessoas que, sendo crentes, quer dizer, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, que acreditam no movimento que o próprio Cristo fez cuja herança é o cristianismo, não é apenas o catolicismo. Portanto, esse nosso programa hoje, ele quer fortalecer a importância das igrejas no plural, crentes, e entre as quais nós, Igreja Católica, pois somos igreja que acreditamos. Então, a união entre as religiões, a união entre as igrejas, isso é muito importante para que nós nos preparemos para a chegada do menino Jesus. Ele chegará com certeza em nossa igreja. Ele chegará com certeza nas demais igrejas. Basta que elas se abram para o amor. Essa foi, inclusive, a mensagem inicial do Padre Marcelo Barros nesse nosso programa hoje. A conversa está boa, mas o tempo já está concluindo. Eu desejo a cada um de vocês uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e envio um abraço a todos e todas e desejo que Deus continue abençoando a você, meu irmão ouvinte, a você, minha irmã, que acompanhou esse nosso programa. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito